Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Franco Lopes aqui. No vídeo de hoje eu vou apresentar sobre a Árvore, uma perspectiva historiográfica, uma obra que eu escrevi, um e-book que eu escrevi em 2019, e trata-se basicamente de uma crítica ao uso, à metodologia da linha do tempo, né, como no ensino de história. Basicamente, é, o, o, os problemas abordados são o problema da linearidade, né, que é aquela questão da constância, né, da homogeneia da passagem temporal, né, como, por exemplo, se como todo mundo sentisse a passagem do tempo da mesma forma, mesmo que sejamos contemporâneos e também, por que não, conterrâneos também, mas os efeitos são diferentes. A particularidade das reações, portanto, né, que ressalta, além da privacidade das reações relacionadas à questão de cada um, como cada um lida com os problemas, tem a questão também do protagonismo do ser humano, né, a questão do protagonismo do homem em relação às ações, né, que são de sua responsabilidade, e não aquela velha máxima de que o tempo resolve tudo e tudo mais. Também tem a questão do longa duração, que é basicamente analisar os fatos históricos para além deles mesmos, né, buscando suas causas, buscando compreender as suas raízes, né, a partir de uma série de elementos que possam explicá-lo, o porquê daquilo acontecer daquela forma, o porquê se esperar tal repercussão e tudo mais. Os processos de continuidade, eles não são constantes, eles são permeados por rupturas e continuidades, ou seja, né, esses fatos históricos que basicamente contemplam as crises, por exemplo, essa última grande que nós passamos aí da Covid-19 foi o exemplo mais recente desse tipo de fenômeno que basicamente caracteriza um processo de renovação da maneira como o ser humano deve agir em relação aos seus problemas, né? E assim, basicamente, a grande história, né, que foi um artigo que eu escrevi há uns anos atrás, ressalta os problemas de ampla envergadura, que a gente chama de macro, né, os macro fenômenos, que também são caracterizados por relações interdisciplinares. Além disso, a origem versus a contextualização basicamente contempla o contexto histórico como um pano de fundo para eventos históricos, ou seja, aquilo que eu falei agora há pouco, que são maneiras de explicar o porquê determinado fenômeno aconteceu daquela forma, as suas repercussões e tudo mais. Nesse quesito também é importante compreender também a importância das mentalidades, né, a influência do psicológico, né, da maneira como, mais uma vez, cada ser humano lida com os problemas que circundam o seu convívio, que também ressalta também o diálogo com a psicologia, que é uma característica interdisciplinar dos análises antes da interdisciplinaridade propriamente dita, ou seja, né, ali por volta dos anos 50, né, a interdisciplinaridade, como veremos mais à frente, ela foi introduzida nos análises em 1968. Então, daí basicamente a contextualização ela contempla os elementos característicos de determinado período, como eu falei, né, para embasar a decorrência dos eventos históricos. Ali, assim, basicamente, trata-se da primeira fase do movimento, né, que é basicamente a escola dos análises entre o período de 1929 e 1945, em que o termo escola, né, que é o que dá nome ao movimento, não é a escola no sentido pedagógico, mas é uma escola é um termo de cunho metodológico, né, para enfatizar um método.
de pesquisa, ou seja, né, aquilo que tem uma problemática e uma solução, basicamente. E nessa fase tem-se a problematização, que é da história, a transformação da estrutura historiográfica, ou seja, né, abandona-se o descritivismo, né, aquela técnica de escrita positivista em que só se relata os acontecimentos sem se envolver nas suas causas. Também se descentraliza o tempo como agente histórico, né, que é aquilo que eu falei que abandona-se aquela filosofia de que o tempo cura tudo, por exemplo. E além disso, a primeira fase ela destaca os historiadores fundadores, né, os entre aspas pais dos análises, que são os franceses Marc Bloch e Lucien Febvre. Introduz também uma análise de longa duração, como eu falei, né, que vai além do fato histórico. E entre as outras modificações também tem a diferença de ritmos para os acontecimentos, né? Cada acontecimento tem uma análise específica demandando objetivos e problemática particulares. Não se trata de mera sequência de acontecimentos, né? A história, por exemplo, não é apenas uma disposição cronológica de acontecimentos, uma vez que incorpora fatores econômicos, mais um exemplo de interdisciplinaridade, nessa vez com a economia, sociais e psicológicos, mais uma vez. Além disso, Marc Bloch, nascido em 1886 e falecido em 1945, além de historiador, era militar. Ele inclusive faleceu no contexto da Segunda Grande Guerra. Foi um dos fundadores da revista Análise da História Econômica e Social, com o nome original, em 1929, para o desenvolvimento de novas histórias e mentalidades. Como eu falei, é historiador e medievalista, e foi autor da sua grande obra, embora inacabada originalmente, chamada Apologia da História. Basicamente, e falando sobre a apologia da história, é basicamente um método de fazer historiográfico, um manual de como se produzir historiografia. Além disso, ela aborda questões fundamentais sobre a natureza e o propósito da história, bem como o papel do historiador na sociedade, defende a importância da história como uma disciplina não apenas ligada a eventos passados, mas também na busca por compreendê-los e interpretá-los dentro dos seus contextos mais amplos, né? Uma vez que ela não se prende apenas aos fatos passados. Bloch também rejeita abordagens simplistas, ou seja, resumidas demais, que buscam apenas lidar com fatos ou estabelecer uma narrativa linear e unívoca da história, né? Ou seja, não tem aquela questão ele rejeita a questão da narrativa vencedora, né? Que é do discurso vencedor. Uma das principais contribuições dele, por exemplo, em sua obra, é a defesa de uma história como ciência, né? Por isso, a introdução do problema. Ele argumenta que, embora a história não possa seguir os mesmos métodos das ciências naturais, ela pode ser considerada uma disciplina científica, uma vez que tem capacidade de uma análise crítica, investigação de evidências e formulação de hipóteses, que é basicamente o que circunda a ciência histórica. Além disso, ele discute o papel do historiador como intérprete do passado, reconhecendo os desafios inerentes à reconstrução histórica e a necessidade de humildade diante da complexidade dos eventos históricos. Ele também aborda a responsabilidade do historiador em relação ao seu trabalho, enfatizando a importância da honestidade intelectual e da integridade da pesquisa histórica. Além disso, sua obra é uma metodologia essencial para qualquer estudante ou praticante da história, ou seja, né, não é só para estudantes, uma vez que emprega profundidade nas suas reflexões teóricas, propõe clareza e eloquência na exposição das ideias de Bloch. Seu impacto na historiografia é inegável, influenciando gerações de historiadores,
continuando a inspirar debates e reflexões sobre o ofício do historiador e a natureza da história como disciplina acadêmica. Sobre o outro fundador, Lucien Febvre, também francês, historiador, destacou-se como fundador dos análises, junto com Bloch. Foi diretor da revista Análise da História Econômica e Social entre 1944 e 1946. No ano seguinte, em 1947, fundou a sexta seção da Escola Prática de Altos Estudos. É autor de obras como Lutero, um Destino, que é basicamente uma biografia de Lutero, e O Problema da Incredulidade no Século XVI, a Religião de Rabelais, além de outras, mas sobre a problemática do problema da incredulidade no século XVI que eu vou tratar agora. Trata-se, portanto, de uma obra que é seminal, em que o Febvre propõe examinar a questão da incredulidade religiosa no século XVI, né? Já é uma crítica, portanto, à homogeneia da Igreja Católica na Europa, né? No contexto da nascente Idade Moderna. Como um foco particular na figura do escritor e humanista François Rabelais, que é o personagem retratado na história de Febvre. Além disso, emprega a abordagem inovadora e interdisciplinar, uma vez que investiga o fenômeno da incredulidade no século XVI, em uma época que basicamente ser contra a fé católica era passível de fogueira, em vez de simplesmente um retrato do período como uma época de ortodoxia religiosa inabalável. Portanto, né, ao invés de retratar a fé católica como homogênea na Europa. Febvre argumenta que havia uma variedade de atitudes em relação à fé e à Igreja, incluindo formas de ceticismo e crítica, ou seja, já havia pequenas rachaduras que demarcariam aí a fragmentação da fé já dentro da Europa, lá já no século XVI. Quando ele concentra a análise na figura de Rabelais, ele revela uma perspectiva bastante pertinente. Trata-se de um escritor renascentista, conhecido por sua obra Garganta e Pantagruel, um pensador profundamente enraizado em seu tempo, cujas obras frequentemente desafiavam as normas estabelecidas da sociedade e da religião. Febvre argumenta que Rabelais não era simplesmente o anticlerical ou ateu, mas sim um homem complexo cujas visões religiosas eram moldadas por uma série de influências culturais, filosóficas e sociais, ou seja, né, já era influenciado por características macroespaciais do seu próprio tempo. Além de analisar o contexto intelectual e cultural do século XVI, o historiador francês ainda examina as questões linguísticas e literárias em torno do trabalho de Rabelais, mostra como as ambiguidades e ironias presentes nas obras de Rabelais refletem não apenas uma crítica à Igreja e à autoridade religiosa, mas também uma profunda reflexão sobre questões mais amplas da fé, razão e humanidade. Ou seja, né, basicamente ele debate questões bastante importantes sobre a fé, a ciência e a questão da humanidade, né? Como isso impacta a humanidade naquele período. O problema da incredulidade no século XVI, basicamente, o problema da incredulidade no século XVI é considerado como uma contribuição significativa para a historiografia do período, uma vez que produz uma análise bastante pertinente, com uma abordagem inovadora. Febvre desafia a visão tradicional de uma era marcada pela ortodoxia religiosa, monolítica, apresentando um retrato mais matizado e complexo da relação entre religião, cultura e sociedade no Renascimento. Ou seja, Febvre já apresenta já no século XVI que a homogeneia da Igreja ela já era questionada, né? Ou seja, aquela ideia de que quem não tem muito contato com a história da religião acha que aconteceu ali no século XVIII, XIX e até XX,
É uma coisa que aconteceu muito antes, aconteceu aí já no início da Idade Moderna, que é basicamente o tempo em que a razão ela começa a se sobressair, o nascimento da prática científica, tal como a conhecemos atualmente, se dá nesse período, e essa rachadura da homogeneia da igreja na própria Europa, retratada aí nessa obra de Febvre, é um grande exemplo atestado desse apontamento. Na próxima geração, né, que é a terceira geração, que eu falei lá no início, que foi introduzido em 1968, tem-se aí um aumento da produção historiográfica, né? E ela contextualiza-se já no período pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, ali a partir de 1945, 46, e foi uma série de fatores relacionados que impulsionaram a sua dinâmica. Trata-se, por exemplo, como uma consequência da guerra, em que o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial trouxe consigo um intenso desejo de compreender as causas e consequências do conflito. Historiadores de diversas áreas se dedicaram a analisar eventos que levaram à guerra, seu desenrolar e suas implicações, resultando em uma grande quantidade de estudos e análises. Ou seja, né, o próprio contexto da Segunda Grande Guerra alimentou a produção historiográfica interdisciplinar, né, característica desse período. O acesso a fontes, né, que é uma característica que ainda hoje, né, sobretudo com a digitalização aí de muitos dos documentos aí, para a questão da facilidade do acesso às fontes, é mais um exemplo dessa continuidade da facilidade do acesso às fontes, característica dele já nesse período, em que houve um aumento de testemunhos sem precedentes e acesso às fontes primárias e arquivos históricos, abertura de arquivos governamentais e desclassificação de documentos secretos e o trabalho de arquivistas possibilitaram aos historiadores uma base mais sólida para suas pesquisas. Isso estimulou novas investigações e análises, ampliando o escopo da historiografia, ou seja, né, alimentou a credibilidade dos estudos históricos. Aí também entra a interdisciplinaridade, né, como característica principal que embasa a teoria do meu livro Árvores, uma perspectiva historiográfica, que se dá em um ambiente do pós-guerra marcado pela interdisciplinaridade, como historiadores buscando insights em áreas como sociologia, antropologia, psicologia e ciência política. Essa abordagem multidisciplinar enriqueceu as análises históricas, levando às novas interpretações e perspectivas sobre eventos passados, ou seja, deixou-se de lado entre aspas, história pura, né, a história isolada em si mesmo, e passou-se a estabelecer um diálogo com áreas co-irmãs ou diretamente relacionadas à mesma proposta científica da história. Houve também uma renovação metodológica, em que surgiram novas abordagens metodológicas na historiografia. A história oral, por exemplo, a análise quantitativa, história comparativa e estudos do gênero são apenas algumas das metodologias que ganharam destaque nesse período. Essa diversidade metodológica enriqueceu o campo histórico, permitindo uma compreensão mais complexa e nuanceada do passado. A respeito desse tópico renovação metodológica, eu ainda futuramente vou trazer uma análise mais específica sobre a aplicabilidade dessa metodologia e suas principais contribuições para a produção historiográfica em nosso tempo. Houve também a descolonização e globalização, né, em que o processo de descolonização e globalização ocorrido no pós-Segunda Grande Guerra Mundial levou a uma maior atenção aos estudos da história global e não ocidental, ou seja, né, tem-se aí uma abordagem historiográfica oriental. Historiadores passaram a explorar interconexões entre diferentes regiões do mundo, desafiando narrativas eurocêntricas e oferecendo uma visão mais abrangente da história humana. Cabe ressaltar aqui que também não se trata de uma história total, né? Não se trata de uma versão vencedora, mas apenas aquela que contempla as várias culturas ao redor do mundo e não apenas
as culturas ditas dominantes aí. E essas são apenas algumas das contribuições que viabilizaram o aumento da produção historiográfica no pós-Segunda Guerra Mundial. Importa destacar que esse período foi marcado por grande diversidade de abordagens e perspectivas historiográficas, refletindo a complexidade e a riqueza do empreendimento histórico. E como historiadores importantes nesse período, tem-se o também francês Fernand Braudel, nascido em 1902, falecido em 1985, que iniciou sua carreira no continente africano. A partir de 1933, ele integrou um grupo de intelectuais que colaborou com a organização da Universidade de São Paulo, né, a dita USP, e ele é autor da obra O Mediterrâneo, o Mundo Mediterrâneo na época de Filipe II, publicado em 1949, que eu analisarei a partir de agora. Sobre a obra, trata-se de uma abordagem multidisciplinar, combinando elementos da história econômica, social e cultural, em um diálogo tanto com a economia, com sociologia e também com geografia. Ele explorou a interação complexa entre os povos do Mediterrâneo durante o século XVI, destacando os padrões de comércio, as estruturas demográficas e as dinâmicas políticas da região. Ou seja, aí tem uma interdisciplinaridade não só com geografia, economia, sociologia, mas também com ciências políticas de uma forma geral. Falando especificamente da terceira geração, que é o foco do meu livro, trata-se de um período em que se desenvolve a grande transformação no modo de viver, sobretudo na sua relação com o tempo, ou seja, né, aquela questão da concepção linear do tempo cai por terra, ou seja, né, já deixa de ser uma soberana. Né? Sob a liderança dos historiadores franceses Jacques Le Goff, Jean Delomeau e François Furet, essa geração manteve alto volume de vendas das duas gerações predecessoras, ou seja, né, as teorias aplicadas aqui nessa geração também foram tão bem aceitas quanto as duas gerações predecessoras, ou seja, o movimento ele continuou com grande repercussão, consolidando a ideia trazida por Peter Burke em sua obra A Escola dos Análises, uma revolução da historiografia francesa, escrita em 1991, com uma revolução da historiografia. Além disso, aplica-se uma abordagem individual do tempo, ressaltando a maneira como o homem o aproveita, né? Assim, a relação do homem indivíduo com o tempo, né? Aquela questão de que há particularidades na maneira de como cada ser humano lida com o tempo, tanto como ele o utiliza, como ele lida com os efeitos trazidos por suas ações ao longo do tempo. Na temporalidade, ou seja, né, na questão da noção do tempo, tem-se uma concepção de Bauman, de Zygmunt Bauman, um filósofo europeu, em sua obra Modernidade Líquida, que basicamente fala da rápida passagem do tempo, né, que é aquela questão de que o tempo ele deixou de ser algo que ele possa estar sob controle, mesmo que ele esteja sujeito a padrões constantes de tempo, como horas, minutos, dias, meses, anos, séculos. E também tem-se uma substituição da concepção linear, né? Deixou-se de lado aquela questão de que os efeitos do tempo eles são homogêneos e são igualmente sentidos e percebidos, independente da sua difusão, tanto espacial como geográfica ou até social. A título de conclusão, o livro ressalta a dinâmica versátil da historiografia, conforme eu falei, né?
ele aborda não só a questão da interdisciplinaridade, fala de uma maneira bem sucinta do desenvolvimento da historiografia ao longo do século XX. Tem-se uma forte influência do movimento das análises na metodologia histórica corrente, né? E como hipótese, destaque teórico, eu enfatizei aí a interdisciplinaridade, utilizando para isso a analogia com a árvore, enquanto crítica a linearidade como metodologia do ensino de história, de maneira a ressaltar a característica interdisciplinar da área, né? Que é basicamente aquela ideia de que não há uma versão dominante na história, embora os estudos históricos eles se baseiem em versões que de certa forma se sobrepuseram a outras, não se tem uma versão definitiva. Enquanto houver quem conte a história, histórias a serem contadas, sempre haverá necessidade de a história ser reescrita. Então, nesse sentido, a verdade histórica ela é, por enquanto, uma subjetividade aí a cargo daqueles que buscam fazer cinema ou representações teatrais dessa grande utopia da história. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.